contar pra vocês aqui, tentar resumir um pouco da minha história com os florais de Bach, que começou lá entre 2015 e 2016, quando eu fiz o meu primeiro curso de terapia floral, que foi basicamente um workshop, foi um curso de um dia, então, assim, nem foi um dia inteiro, se não me engano foi uma tarde ou no período da manhã, não me lembro muito bem, mas foi, assim, menos que um dia, né? Foi praticamente um workshop, e não tinha uma turma, porque o espaço onde eu fiz o curso na época marcava os cursos de acordo com o interesse das pessoas. Então, quanto mais pessoas na turma, menos pessoas na turma, enfim. E naquele momento eu era a única pessoa que estava a fim de fazer curso de florais, então foi um curso só pra mim. Então esse foi meu primeiro contato aprendendo, né? A técnica, eu já tinha ouvido falar, até minha mãe fez uso uma época, mas não era o sistema bar, era um outro sistema. Enfim, e aí depois, lá em 2017, eu já estava no segundo ano da faculdade, foi quando, dentro da graduação de naturologia, foi quando eu tive esse segundo contato mais aprofundado, né, no aprendizado da terapia floral. Porque daí, então, assim, além de ter também esse conjunto de pessoas aprendendo, né, ao mesmo tempo ali a turma, isso faz bastante diferença a gente poder discutir casos, ou conversar sobre, ou tirar dúvida com o colega, enfim, esse tipo de coisas, assim, até ouvir outras pessoas falando, né, das suas percepções, e também, principalmente, o fato de ser um semestre inteiro, não mais um dia, mas um semestre inteiro, então toda semana, tá ali revisitando esse conhecimento, revisando esse conhecimento, teve os estágios também, né, onde a gente pôde estudar casos reais, né, acompanhar pessoas, né, no tratamento com a terapia floral, também em conjunto com outras técnicas, né, porque nos estágios tinha essa integração, né, mas, enfim, então assim, foi uma época que deu um maior desenvolvimento nessa questão de aprofundar o conhecimento sobre a terapia floral, sobre a história do Dr. Bach, sobre como que tudo isso funciona. Mas a história não termina aí. Aliás, acho que essa história com os florais não vai terminar nunca, porque sempre tem, né, desdobramentos, tem coisas para ser desenvolvidas e tudo mais. Até a própria terapia floral, né, se a gente for observar a história, né, assim, começou com o Dr. Bach, mas depois dele, né, além de ter o desdobramento de ter vários outros sistemas florais, né, ao redor do mundo, inclusive, dentro da própria terapia floral do sistema do Bach, tem uma infinitude de desdobramentos, né? Assim, então hoje a gente tem diversos livros falando só sobre os florais de Bach, tem diversos canais na internet falando só sobre isso, tem formas variadas de diagnóstico, de acompanhamento, né? Então hoje em dia a gente vê baralho, né, dos florais para se usar também essa via do subconsciente, do consciente, para, né, desenvolver essa sensibilidade, né, para se chegar no floral certo, no floral que a pessoa precisa. Tem radiestesia com os florais, que é o diagnóstico através do pêndulo. Tem as danças dos florais de Bach, tem as mandalas dos florais de Bach. Então tem vários desdobramentos ali, né? Então é um universo realmente muito vasto, né? Tem cursos de todos os formatos, para todos os gostos e todos os bolsos sobre a terapia floral. Aí quando foi lá em 2021, que eu já pulei várias coisas, mas lá em 2021 aconteceu uma coisa importante. Conversando com uma amiga muito querida lá do sul da Bahia, a Dani. E foi uma época que eu tava morando por ali, né? E desenvolvendo algumas coisas por ali também. A gente tava conversando sobre fazer uma troca, né? Porque ela também é terapeuta, né? Eu tinha recebido um tratamento dela e eu queria oferecer algo em troca, assim. E aí ela comentou do desejo de aprender sobre os florais de Bach. Aí eu falei, acho que eu posso te ensinar, né? O conhecimento que eu tenho, enfim, posso te passar. Porque é uma técnica terapêutica que não exige uma formação, assim, legalmente falando, né, não exige uma formação como uma graduação ou, né, alguma coisa mais específica, assim, então ela pode ser esse conhecimento pode ser transmitido através de um curso livre, né, então eu fui até verificar essa informação, o que, né, se você realmente poderia dar esse curso, se eu poderia oferecer isso, se eu poderia formatar isso para oferecer para as pessoas, porém na época muitas coisas aconteceram, né, tanto para mim quanto para ela, a gente acabou não concretizando isso, né? E aí, nesse momento, eu ainda pensava em algo presencial, praticamente como eu aprendi da primeira vez, né? Um tipo de workshop, pegar um fim de semana, fazer, né? Por questão de tempo mesmo, né? Mas ao mesmo tempo eu sentia falta, aí eu lembrava, né, daquela primeira vez que eu aprendi, o primeiro curso que eu fiz, o quanto que eu senti falta de uma coisa mais aprofundada, né? De uma atenção mais consistente, porque um dia é muito pouco, é muito conteúdo, é muita informação, né?
Mas mesmo assim, mesmo as coisas meio atribuladas, eu comecei a desenvolver o material. Então ali eu comecei, entre 2021 para 2022, eu comecei a fazer um material, né, uma apostila e pensar como é que seria isso. Porém, isso também ficou no stand-by, né? Porque, de novo, a vida foi, né? Assim, foi um período muito intenso da minha vida, tem sido muito intenso na minha vida, né? Desses últimos anos pra cá, então muitas coisas às vezes foram mudando no meio desse caminho, né? Então, lá em 2015, eu tive uma primeira perda gestacional antes do meu interesse, do meu início na naturologia, que aliás até foi toda essa questão que me direcionou para a naturologia, porque eu estava em busca de um sentido. Em 2022 eu tive uma segunda perda, 2022 não, em 2021 eu tive uma segunda perda gestacional, que eu também precisei de tempo, né, para me refazer, também redirecionar minha vida, de certa forma. Aí lá no finalzinho de 2022 foi quando eu estava descobrindo a minha terceira gestação, né? E aí no final de 2022 para janeiro de 2023, uma outra amiga, né, que estava se tornando minha amiga naquele momento também, a Lohane, ela comentou de querer também aprender, né? Quero aprender sobre essa terapia, quero conhecer esse universo terapêutico, né? Enfim, vários papos. E aí, só que nesse momento eu também estava de mudança de novo. E eu falei, bom, dá pra fazer um formato online, né? Então, assim, eu insisti bastante, não, quero aprender, quero aprender. Aí eu falei, bom, do que eu tenho de conhecimento, o que eu posso oferecer como curso, né, entre outras coisas que eu mencionei pra ela, seria a terapia floral. Né? Ela se interessou, aí eu me mudei para onde eu tinha que me mudar na época, tudo, né, no início da gestação. E aí eu comecei a formatar esse curso, mas aí eu ficava pensando de uma forma, como que as pessoas à distância iam se beneficiar melhor desse conhecimento, iam realmente sentir o quão profundo é a terapia floral, né? Porque eu me recordava daquele primeiro curso, que, poxa, foi tanta informação em um dia, eu não, assim, foi um primeiro contato com terapias, né? Então não tinha, eu não queria repetir isso, eu não queria fazer igual, eu não queria entregar uma coisa rasa, né, para as pessoas. E foi então que, no decorrer dos meses, né, e a gestação se desenvolvendo, e uma série de outras questões acontecendo também, que aí é outra história, então eu fiquei naquela assim, mas como que eu posso aprofundar isso à distância, né, estando à distância, né, que formato que vai ser isso, e aí eu tive a intuição, ou a ideia, como quiserem chamar, de fazer em formato de jornada, né, como que seria isso, né, então eu fui pesquisando mais, fui revisar o material que eu tinha, então eu aprimorei a apostila que eu já tinha começado, né, terminei ela, reuni outros materiais, né, complementares, e em 2023, no decorrer da minha gestação, eu comecei a gravar, né, então fiz os vídeos de todas as aulas, e aí eu, além das aulas e do material escrito, e de materiais complementares que eu reuni, eu também criei vivências em áudio para as pessoas acompanharem, né, e terem como se fosse uma meditação guiada, mas eu prefiro chamar de vivência, né, onde as pessoas tivessem uma outra forma de acesso, não só do conceito de cada floral, mas também da sua sintonia, da sua frequência, da sua energia, da sua vibração, né, fazer com que as pessoas sentissem que aquilo também está dentro delas, né, e inclusive essa jornada, né, ficou com esse nome de Jornada Online com os Florais de Bar, porque eu fiz um formato de 40 dias, então e subi na plataforma da Hotmart, que é super conhecida no meio digital, super segura inclusive, tem até garantia de 7 dias, então se você comprar qualquer curso na Hotmart e você não se identificar ou acontecer alguma coisa, você não vai conseguir, você vê que não vai conseguir dar prosseguimento naquele curso, ou você não quiser, se você não quiser dar prosseguimento naquele curso, você pode cancelar dentro desses 7 dias e ter o seu valor restituído de volta, né? Então essa segurança é muito importante, então eu fiz questão de disponibilizar dentro da plataforma Hotmart para ter essa segurança, tanto para as pessoas até como para mim também, né, me sentir mais segura de ter uma coisa ali alicerçada, né? Então eu percebi que dentro da plataforma tinha como eu disponibilizar dia após dia, então realmente é uma jornada, então você compra o curso e cada dia você tem acesso a um floral, onde você vai ver a aula desse floral, vai ter a vivência desse floral, né, vai poder absorver aquele conhecimento daquele floral, né, naquele dia, e o próximo floral só vai ser liberado no dia seguinte, né, então ele está programado assim. Lógico que
é uma programação automática, né? Então pode ser que a pessoa compre o curso e não acesse nos primeiros dias, e as aulas vão sendo liberadas, né? E aí a pessoa vai assistir no tempo dela, mas foi a forma mais próxima que eu encontrei de realmente fazer uma jornada ali. E além disso tem uma comunidade dentro da própria plataforma para ter esse acompanhamento em conjunto com colegas, em conjunto comigo, tenho contato direto comigo para tirar dúvidas, para trazer casos para estudo, enfim, né? Criei também uma página no Facebook, né, e outros canais aí de comunicação para ter essa troca, né, para trazer essa proximidade, né, do real, né, para as pessoas. Então eu fiz todo esse processo de montar material, de subir material, de formatar, de assim, cada mínimo detalhe durante essa minha gestação da Nuri. E infelizmente, como muitos já sabem, quem me acompanha, quem me conhece de perto, sabe que ela faleceu no parto, né? E então tem sido um período bem denso, bem difícil. Para mim esse último ano, fez um ano há poucos dias. Mas eu não queria deixar esse trabalho perdido, né? Porque para mim foi muito especial criar e formatar e fazer tudo isso junto com a minha filha, né? Ela ainda dentro de mim. Então para mim é como se fosse o nosso trabalho, né? Foi um trabalho feito em conjunto, da minha energia com a energia dela. Então, e tá muito, muito rico. Assim, tudo que eu pude acrescentar, eu acrescentei. E tem coisas que futuramente eu quero atualizar, porque sempre tenho que atualizar. Mas eu queria que pelo menos alguém, né, eu tivesse acesso nessa primeira jornada, desse primeiro material, que foi feito com muito carinho em conjunto com a minha filha. Então, em homenagem a ela, em honra a ela, em honra a Nuri, eu quero, né, disponibilizar novamente essa jornada online com os Florais de Bar, para quem quiser aprender para si, para cuidar melhor de si, para quem quiser aprender para atender outras pessoas, para quem quiser aprender para agregar conhecimentos que já tenha, para quem quiser reforçar o seu conhecimento que já possa ter dentro da terapia floral, né? Enfim, independente da motivação, né, quem tiver esse interesse, estou abrindo uma nova turma, né, que na verdade vai ser a primeira turma, porque assim, com tudo isso que aconteceu, eu não tive condições de divulgar como eu gostaria, até tentei, mas enfim, né, o processo foi um processo muito intenso, né? Então eu precisei de um tempo maior, né? Então eu pretendo periodicamente abrir turmas menores, abrir turmas pequenas. Então nesse momento eu estou abrindo 14 vagas para quem se interessar de fazer essa jornada junto comigo e de certa forma junto com a Nuri. Então o link vai estar aqui na descrição em algum lugar e também na bio do Instagram, também no site, né, no meu novo site. Então tem diversas formas aí de você acessar esse link da Hotmart para fazer parte dessa nova turma. Então periodicamente eu vou abrir essas turmas menores, né, de até 14 pessoas por enquanto. E nesse momento eu vou abrir essa turma e aí vamos ver como é que flui para programar uma próxima, né? Eu ainda não tenho datas de próximas turmas, mas estou aproveitando esse momento para abrir, né, essa jornada para vocês e para quem se interessar, certo? Agradeço por terem me ouvido todo esse tempo e terem acompanhado todo esse histórico, que para mim tem sido muito especial.